Boa. Pessoal, queria conversar com vocês hoje uma coisa que sempre quando eu estou aqui numa consultoria, eu estou conversando às vezes com um cliente, fazendo um prospecto, eles sempre trazem algumas dúvidas que eu pontuei aqui num caderninho aqui, porque eu quero conversar sobre isso com vocês. Primeira coisa é a seguinte, eu estou aqui no mercado digital desde 2020, 2019, né? Mas antes eu trabalhei, né, na área de engenharia, eu fui professor no Senai, professor em faculdade e tal. Não é um livro, esse aqui não é um vídeo para falar sobre a minha trajetória não, mas aí o que acontece? Eu sou um profissional, né? Então eu trabalhei muito tempo ali sozinho, com minha empresa, né, de projeto e tal. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu vim para o digital, eu acredito que o futuro da comunicação, o futuro do conteúdo, ele vai ser feito por pessoas que têm mais bagagem, por pessoas que sabem conectar pontos, por pessoas que têm profundidade de pegar um assunto e ir elaborando e pesquisando, etc e tal. E quem, né, consegue fazer isso são profissionais educados para isso, né? Então são pessoas que estudaram, né? E eu não estou sendo pejorativo com quem, por exemplo, não estudou, porque também tem uma grande bagagem que seja como empreendedor, que seja numa área que não necessita ser formado, né, e tudo mais. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que estando no mercado digital, eu sempre trabalhei com esses tipos de profissionais. Então, eu sempre trabalhei com profissionais da saúde, profissionais da educação, né? Atualmente, eu estou ali, né, como estrategista do IEPS, junto com o Dr. Paulo Liberalesso, mas já estive no time do Dr. Juliano Pimentel. E o que eu sempre vejo com essas pessoas é assim, ó, surge uma tendência, eles conseguem pegar essa tendência, conectar os pontos, fazer as analogias, traduzir isso e trazer de uma forma mais simples para aqueles que o escutam. Agora, quando eu estou trabalhando com uma pessoa que não tem essa perspectiva, ele pega uma tendência e já vai. Ele não consegue entender se aquela tendência tem fundamento, se faz sentido, se ela vai vencer o tempo, né? Ou seja, se é cabível ou não. E aonde que eu chego com isso tudo? Eu chego da seguinte forma, pessoal. Quando eu converso, né, e eu conversei isso numa consultoria recentemente com um cliente, e ele falou assim, como que eu vou vencer nesse mercado em que cheio de pessoas novas, a IA tá aí, né, a rodo, fazendo conteúdo e tudo mais, como que eu vou vencer nesse mercado? E é uma pessoa já mais velha, né, e tudo mais, é uma psicóloga, né, mas ela é mais velha de mercado. E aí eu falei com ela o seguinte, olha, existem alguns erros que eu já percebi, né, ao longo desses 5 anos aqui no mercado. Nós já fizemos aqui mais de 50 lançamentos, né? E aí quando eu falo lançamentos, são projetos digitais, né? Então, por exemplo, eu quero lançar esse hand grip aqui. Então aí a gente cria toda uma campanha em cima, né? Cria todo um marketing em cima, faz a divulgação, traz pessoas veem, se gostam, né? E aí a gente chega todo aquele funil, beleza. E também tem projetos perpétuos, ou seja, que é aquilo que eu entro, posso comprar a qualquer hora. Então se eu entrar agora aqui na Amazon, eu consigo comprar qualquer livro e pronto, né? Então são formas de vender, são sistemas de vendas, né, que eu chamo. Beleza, aí o que acontece? E o incômodo dela era como que ela vai entrar hoje no Instagram, se ela vai ter que começar um canal no TikTok, por exemplo, e como que ela vai vencer diante de um jovem que está fazendo, às vezes, um conteúdo mais de entretenimento, né, e tudo mais. Então a primeira coisa que eu falei com ela foi o seguinte, e esse é um dos grandes motivos de eu estar aqui no YouTube agora. Porque casa de ferreiro, geralmente o espeto é de pau, né? Mas aqui eu quero mostrar que não, né? Que existe sim uma oportunidade. Que eu também não tô lá, né? Muito novinho aí na vida, né? Os cabelos brancos e prateados aqui já me denunciam um pouco. Mas aí a questão é o seguinte, como que a gente vence hoje nesse mercado? Para você que é profissional, eu separei então esses 5 erros, que é o seguinte. O primeiro erro é falar para quem é profissional e não é seu cliente. Então, certa vez, né, eu estava preparando um treinamento para um cliente novo que eu tinha feito uma parceria e nós iríamos fazer um lançamento de uma comunidade, né, que era voltado para psicólogos e tudo mais. E aí, então toda a nossa bagagem, toda a nossa preparação, ela foi uma preparação técnica. Ou seja, a nossa comunicação, os argumentos, os jargões, a escrita, os textos que nós produzimos junto ali com um profissional, ele era voltado para outro profissional. Então, até aí, tudo bem. O problema está quando você não quer atrair outros profissionais. Então, inverte a situação. Você é um psicólogo, você é um nutricionista, um fisioterapeuta, você é um instrutor de pilates
né? Então, enfim, você é um profissional liberal, você é um profissional na sua área. E aí você quer atrair quem? O cliente final, aquele cliente que vai te pagar pelo seu serviço, né? Pela sua entrega ali. E aí, esse cliente, ele vai se conectar com você quando, imagina só, você está comunicando aqui, e o seu cliente está aqui. Quando a sua comunicação está compatível a nível de clareza, de direcionamento para esse cliente, ele se conecta com você. Então vamos supor o seguinte, eu sou um engenheiro, né? Eu tô aqui falando para vocês e eu começo a falar muito termos técnicos que são da engenharia, que seja da minha engenharia, né, que eu sou engenheiro de automação, mas que seja, por exemplo, da engenharia mecânica, né? Eu começo a falar muitos termos aqui e tal, eu vou distanciar vocês. E isso não é a ideia, porque apesar de vocês serem profissionais, eu não quero distanciar essa comunicação, eu quero achar o meio termo para a gente poder ter uma comunicação, né, mais equilibrada. Então, eu tiro os termos técnicos fora e eu começo a falar daquilo que realmente é útil para vocês. De alguma forma, eu vou estar realmente agregando valor ali para vocês. E aí, como que a gente faz isso, né? Modelando a nossa comunicação, de fato, para o nosso cliente. Parece tão óbvio que eu tô falando, é meio estranho, né? Tipo, eu tô falando isso assim, você deve estar pensando, poxa vida, Everton, mas é isso mesmo, eu tenho que falar pro meu cliente. Mas o que eu vejo quando eu entro assim em todos os Instagrams, não vou mentir, eu já fiz mais de 150 análises, tá? De negócios e tudo mais, eu trabalhei na Hotmart e lá a gente também analisava alguns negócios dos nossos clientes, né? Mas aqui, né, estando aqui no mercado, eu sempre analisei negócios, eu sempre desenhei sistemas de venda, sistemas de aquisição de cliente, lotar agenda, né, como o pessoal costuma falar no marketing. Mas aí, e quando eu entro no Instagram, a pessoa que está ali na câmera, ela já está vencendo uma grande barreira, que é gravar. Ela tem que gravar ali um stories, ela tem que gravar um feed, ela tem que gravar um reels, né? E essa pessoa, ela vence uma grande barreira que já é gravar. Porém, o que ela grava é tão técnico, é tão alto nível que não conecta com o cliente final. Então, eu pego isso como um grande exemplo assim, ó. O Dr. Juliano Pimentel, há um tempo atrás, ele falava mais voltado para a saúde, né? De dieta, nutrição, essa parte assim, beleza. E hoje ele já fala para médico, então a linguagem dele é mais técnica, porque ele quer ajudar os médicos a ajudar mais pessoas. Até aí, perfeito. Mas quando ele vendia o produto que era para o público final, então era a pessoa que queria emagrecer, a pessoa que queria desinflamar e tudo mais, a linguagem dele era a linguagem que o público precisava ouvir. Porque quando eu estou falando aqui e eu começo a colocar então esses termos mais técnicos, já viu que no empreendedorismo costuma a gente falar muito o termo em inglês, né, para ficar bonito, né, tipo, vamos falar aqui do seu business, vamos montar o seu mind map. Então, ou seja, não é necessário isso, né? Porque a comunicação ela consegue ser simples, clara e profunda, né? Então, quando ele conectava com as pessoas, às vezes usava um termo ou outro mais técnico para trazer aquele ar de autoridade, para não ficar uma conversa tão informal a ponto de você falar assim, duvidar, né? Será que essa pessoa realmente tem um conhecimento? Então você acaba ali e é do seu dia a dia, é do seu perfil, né? Isso acontece. Mas quando você, então vamos lá, voltar de novo, né? E aí o psicólogo tá ali, ele tá querendo gravar um vídeo, né? E aí ele vai gravar um vídeo maravilhoso, ele vai falar sobre ansiedade. E aí quando ele vai falar sobre ansiedade, ele vai falar sobre todas as síndromes, de todos dos transtornos e tudo mais. E aí ele só falou de uma bagagem, de um conhecimento, de um conhecimento técnico muito bem embasado. Mas o cliente, ele só quer vencer a ansiedade, ele só quer vencer o burnout, ele só quer dormir tranquilo, entende? Então, ele não quer saber quem é o pai da psicologia, que fez um mapeamento mental para a gente achar os transtornos de ansiedade. Não, ele quer que você entregue para ele uma informação útil. Ele quer que você chegue para ele e fale o óbvio que talvez ele não enxergou ao escutar outras pessoas. Né? Então, de novo, a sua comunicação ela tem que ser para o seu cliente final. E eu sei que entre profissionais isso é um pouco complicado, porque, por exemplo, vou pegar o Dr. Paulo Liberalesso, né? Hoje nós estamos ali no IEPS, nós ajudamos profissionais no mercado a trabalharem com mais segurança, por exemplo, com autismo, né? E com qualquer outro tipo de comorbidade. Mas aí, ele tem post que é técnico, porque ele quer trazer para o público que também é técnico, que existe ali uma informação que talvez eles não saibam,
Mas ele também tem posts que são com um nível, uma linguagem muito mais acessível, porque a gente sabe que tem muitas famílias que nos seguem. Então ele tem que abaixar, colocar uma linguagem acessível que também preenche aquela pessoa com a informação que ela precisa. Então ele gera valor para os dois. Só que tem um post técnico e tem um post não tão técnico, beleza? Mas se você não tem essa necessidade de atingir o público, né, o seu próprio público, não tem necessidade. E aí, eu já fui convidado para fazer um projeto com um advogado e eu não aceitei. Por quê? Porque o advogado ele queria fazer para o público final. E eu sei que a OAB tem algumas complicações ali e tudo mais. Na época eu não tinha tanta segurança, né, para desenvolver projetos nessa área, porque toda a minha carreira foi voltada ali, acaba aqui para a área de saúde e educação. Mas, conversando com essa pessoa e eu analisando o conteúdo, eu falei, cara, não tem necessidade de ser tão técnico assim. Você está falando de uma forma que eu, como cliente, me sinto ou acusado ou eu não entendi nada. E aí ele virou e falou assim, mas eu não posso falar de uma outra forma, senão o meu colega, que também é advogado, pode me questionar, pode, enfim, falar mal de mim, porque eu não sei conversar, porque eu não sei explicar dentro do juridiquês, né? E aí eu falei com ele, falei assim, olha, mas o seu colega, ele não vai comprar de você, ele é o seu concorrente. Então o ponto é, quem chega mais rápido, com melhor proximidade do cliente, ganha, né? Então esse é o primeiro erro que eu gostaria de trazer para vocês, que é, fale com seu público-alvo. Se você quer vender para o público final, você quer vender ali para a pessoa que vai sentar no seu escritório, no seu consultório, na sua clínica, e você quer vender para ele o seu serviço, fale de uma forma que ele vai entender. Beleza? Não precisa falar de uma forma tão técnica que ele não vai entender. Você quer ver uma coisa simples? Quando eu vou, por exemplo, ao dentista, né? E ele começa ele começa a me explicar tudo que ele vai fazer, todos os procedimentos, eu não entendo. Né? Eu estou confiando naquele profissional que está ali de certa forma. Mas quando ele me explica o óbvio, né? Os erros, talvez, cotidiano, os erros que eu cometo em não fazer os procedimentos corretos, pode me prejudicar lá na frente. Então, isso eu entendo. Agora, se ele me falar que aqui a gente vai ter que fazer isso, YZ, por causa... Não vou entender, entende? Mas ele quer vender para mim, ele não quer vender para outro, né? Para outro dentista ali. Então, cuidado com esse tipo de linguagem, beleza? Segundo ponto, né? É o conteúdo de alto nível, mas não é informativo. Eu vou falar uma verdade aqui. O Instagram, hoje, quem ganha no Instagram mesmo, assim, cresce pra caramba no Instagram, é quem cria uma narrativa de entretenimento, então ele cria uma novela. Então você pega aí os maiores influenciadores, né? Que a gente também tem que separar o influenciador, né? De quem consegue, né, omitir uma opinião embasada. Então existe uma grande diferença. Estou falando daquele influenciadorzinho normal, né? Que ganhou autoridade porque dançava bem, porque tem um corpo legal, porque caiu num cancelamento, porque é uma pessoa polêmica, gosta de fofoca, ou apenas gosta de fazer ali, né, criar quadros mais de humor e tal. Todos eles criam o quê? Uma novela, né? Quase que um dorama adaptado aos stories. E aí o que acontece? Por eles criarem esse tipo de narrativa, eles vencem mais rápido. Porque é entretenimento, é envolvimento, você começa a entrar na rotina, na vida pessoal. E aí agora eu faço uma grande ruptura nisso, que é o seguinte, você não precisa. Eu não sei se você quer, né? Mas assim, de todos os profissionais que eu já trabalhei, nenhum quer abrir a vida pessoal, né? Nenhum quer mostrar que, olha pessoal, tô aqui na cozinha preparando meu ovo. Olha pessoal, tô indo na academia, vou puxar não sei quanto lá de peso. Não sei o que. Então assim, tem gente que não quer, né? E aí acaba caindo às vezes até no erro 4 aqui, mas segura aí que eu vou falar sobre ele. Mas aí é o seguinte então, quando você faz um conteúdo de alto nível, provavelmente ele não vai ter um engajamento muito alto. Ele não vai ter uma visibilidade tão alta quanto uma fofoquinha, quanto uma dança, quanto qualquer outra coisa. Por quê? Porque o objetivo daquilo foi cumprido, que é entretenimento. O seu objetivo é informar a pessoa, é trazer uma clareza sobre o que está acontecendo. Então, não espere isso, entende? E assim, por exemplo, quando eu comecei com o Dr. Paulo Liberalesso,
ele tinha um Instagram de 300 mil seguidores, 370 mil seguidores. Hoje nós estamos com 1 milhão e 800 mil e vamos bater 2 milhões agora, né, nos próximos meses aí. Mas por quê? Porque eu já entendia isso, né? De que como que a comunicação tem que chegar para o cliente. Então eu tenho que vencer várias barreiras. Ele está concorrendo com grandes influenciadores. Ele está concorrendo, a disputa de atenção é muito grande. Então eu tenho que fazer com que aquelas pessoas que já estão ali seguindo ele se fortaleçam para que elas possam replicar mais o que ele já fazia. E assim eu conquisto mais pessoas e eu pego essa mensagem dele e eu começo a distribuir ela para pessoas que possivelmente vão gostar daquilo, né? Então, e de novo, é fácil fazer isso? Não, mas é um exercício diário. Mas enfim, o Instagram então, ele é uma novela, ele é um canal de entretenimento. Você profissional pode se posicionar lá? Pode. Devo esperar ter milhões de seguidores? Se não for através de algo que é quase que uma utilidade pública, dificilmente essa pessoa vai crescer muito rápido lá, mas vai crescer, tá? Vou ficar então só no Instagram e tudo mais? Eu não aconselho. Por quê? Porque é cruel. Eu não vou mentir, é cruel. Quantos projetos eu já vi, eu já presenciei pessoas jogando fora um grande projeto que poderia dar muito certo aqui no mercado online, né, no mercado digital, porque elas não souberam entender o funcionamento do Instagram e desiludiram, né? Tipo, nossa, eu não tô aqui com 500 seguidores, tô aqui com 1000 seguidores, não vale a pena para mim isso daqui, jogaram fora e aí continuaram do jeito que já estavam, né? E não é isso. Então, vai ter um vídeo que eu vou fazer e muitos clientes meus já sei que eles vão me questionar e tudo, mas eu vou mostrar o que está por trás do funil mais simples do mundo que vocês podem estar implementando, né? Do sistema de vendas mais simples do mundo, tá? Por quê? Porque é um funil realmente simples, passível de vocês poderem utilizar. Mas depois eu vou gravar um vídeo sobre ele, eu vou explicar em detalhes ali. Então, ou seja, existem outras formas de vocês poderem vencer, né? Crescer sem estar ali mostrando a vida diária, né? Criando uma novelinha ali, mostrando briguinha, etc e tal. O terceiro ponto que eu falo aqui é sobre posicionamento. O que é posicionamento? É você se vender para o público, né? Mas não é você se vender de uma forma canibalesca, né? Não estou falando para você chegar ali e para ganhar posicionamento você tem que ser arrogante ou você tem que ser, ai, meus coraçõezinhos, vem cá, nossa... A não ser que isso seja o seu jeito, né? A não ser que isso já seja a sua personalidade real. Aquela que se eu encontrar com você em qualquer lugar, você é assim. Quer ver uma coisa? Eu tenho um grande problema e por isso que eu sempre trabalhei nos bastidores. Olha que interessante, né? Eu dei aula na faculdade, eu não vou lembrar assim certinho, mas sei lá, 6, 7 anos, né? Eu dava aula para os cursos de engenharia. Eu sei que a minha vocação é ensinar. E toda vez que eu gravo um vídeo, toda vez que eu venho para a internet fazer alguma coisa, eu sempre acabo transformando o conteúdo numa aula, eu tento aprofundar ela de uma certa forma. Por exemplo, o vídeo já tem 18 minutos, né? Eu achei que ia ser algo rápido. Mas aí, então isso é a minha personalidade. Tem como eu mudar isso? Lógico que tem, né? Eu posso treinar isso. Mas eu quero fazer isso? Não sei. Por que eu não sei? Porque lembra da profundidade? Eu não acredito em conhecimento raso. Eu poderia chegar aqui e falar 5 dicas para você crescer no seu negócio, no mercado digital e vencer. Não, mas não é assim, sabe? Então tem que tomar esse certo cuidado, né? Mas aí, esse é o meu perfil. Se eu forçar um outro perfil aqui, por exemplo, chegar aqui, olha pessoal, vocês têm que ler para ganhar na internet, vocês têm que ler uns livros de Tolstói, um livro mais profundo e tal, porque senão vocês serão profissionais ridículos no mercado. Cara, essa soberba não é minha. Então, eu posso até gravar um vídeo assim. Eu não sei se isso vai vencer o tempo, sabe? A consistência. Porque eu não vou conseguir manter essa imagem. Ao mesmo tempo, se eu chegar aqui e tentar só usar humor, ou só usar um vídeo muito caloroso, olha meus corações, entende que não é meu perfil, eu não vou conseguir fazer assim. Então eu vou entregar aquilo que eu realmente consigo
manter de uma forma a longo prazo, tá? Então, essa que é a minha visão e eu sei que é isso que dá certo. Uma coisa que eu sempre falo com o Paulo, com a Emília, com qualquer outro profissional do IEPS, eu sempre falo assim, eu não vou criar um script que você não vai conseguir seguir, né? Você não vai ficar travado num script, ou seja, no roteiro. Eu sempre falo assim, olha, esses são os tópicos que a gente precisa falar. Encaixe isso na sua, né, da forma que você acha melhor dentro do seu perfil. Então, uns gravam mais direto, outros gravam mais sempre colocando uma história, enfim, então cada um vai ter o seu jeito. E o que eu falo de posicionamento é sobre isso, né? Você manter ali um pouco da sua essência, que é meio filosófico e romântico ao mesmo tempo quando eu falo manter a sua essência, né? Mas, vamos lá. Herbert, eu sou nutricionista aqui na minha cidade, eu sou de Minas, tá, pessoal? Eu sou do interior aqui de Minas, então eu tenho uma nutricionista aqui no interior de Minas. Aí, ela vai posicionar como no Instagram? Ela vai posicionar assim, especialista em nutrição. Cara, quantas nutricionistas existem? Muitas. E aí eu sempre falo, o que te diferencia? O que os seus clientes sempre falam? Os resultados que os seus clientes mostram, o que você pode traduzir disso? Por exemplo, tem muito personal que o pessoal manda, né, como é que chama ali, as fotos antes e depois e tal, e eu já reparei, alguns sempre mandam assim, cara, emagreci fazendo o básico, olha, cresci, né, ganhei muita massa fazendo o básico, já saí de 30 quilos no supino, cheguei agora em 40 quilos no supino fazendo o básico, ou seja, aquele profissional é o profissional que consegue fazer o arroz com feijão do negócio. Então, ele pode se posicionar dessa forma que vai valer a pena para ele, porque é o que ele consegue fazer. Então, é o especialista, por exemplo, construo o corpo, construo vidas, vidas fica muito filosófico também, né? Mas é isso mesmo. Então, construo corpos apenas fazendo o básico. Entende que tem elementos que é aquilo que você sempre fala, é o seu posicionamento, é a forma como você entrega as coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu estou no mercado então há esse tempo, mas de novo, né, vim da engenharia. Na engenharia, quando a gente fazia projeto, eu tinha que montar alguns sistemas de automação e dentro desse sistema a gente tinha um negócio chamado supervisório, IHM, e lá dentro a gente tem vários detalhezinhos, enfim. E lá a gente tem que fazer muito rastreamento, ou seja, de onde que está vindo o erro, né, o erro ali do projeto. E existe essa parte da engenharia. Então eu estudei muito sobre isso, estudei muito sobre análise de defeito, estudei muito sobre métodos de planejamento dentro, né, do conceito de MASP, da BN e tudo mais. Quando eu vim para o mercado digital, e eu vim para fazer algo que eu nunca tinha visto na minha vida, que era sobre e-mail marketing, né, que a gente chama de CRM. Mas assim que eu peguei, de novo, eu peguei a minha técnica, a minha base, vi a coisa nova e falei assim, tá, isso daqui me lembra isso e isso. Deixa eu aprofundar. E conforme eu fui aprofundando, eu fui conseguindo, então, explorar outros recursos ali. E agora, né, depois de um grande tempo aí, mais de, sei lá, acho que mais de 10 milhões faturados aí para os meus clientes, né, dentro de todos os lançamentos, estruturas e tudo mais, o que eu consigo perceber? Eu sou um cara que eu me considero um especialista em sistemas de aquisição de clientes, né? Eu sou um engenheiro de funis de vendas, né, se a gente fosse classificar dessa forma ali, e eu construí tudo isso trabalhando sozinho. Então, ou seja, essa é a minha especialidade, né? Eu gosto de fazer as coisas, né, mais devagar, pensando, refletindo, estruturando, pesquisando. Por isso que eu trabalho sozinho, eu não tenho aquela loucura de 3, 5, 10, 20 mil clientes ao mesmo tempo ali e tal, porque eu não quero, eu quero entregar algo que faz sentido para mim, né? Então é dessa forma que eu trabalho e é isso que eu faço o convite para vocês dentro aí desse ponto que é o posicionamento, tá? Então encontre a sua especialidade. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, se for interessante, mas encontre a sua especialidade. O quarto ponto eu já falei, né, que é essa questão do Instagram, né? E o pessoal fala assim, o que é melhor, Instagram de empresa, Instagram pessoal? O melhor é o caminho do meio. Então, ou seja, se você é uma pessoa que gosta e tem facilidade de se mostrar, de criar essa novela do dia, mostrar o café e tal, porque tem gente que tem essa especialidade e é top, e é maravilhoso quando a pessoa consegue, porque ela consegue fazer isso todos os dias. E aí você pode então, né, fazer uma concatenação aí do seu conhecimento.
o conhecimento útil para a pessoa com o entretenimento. Melhor do mundo. Não consigo, Herbert, vou fazer só um Instagram de empresa, mesmo. Aí o que eu falo? Não cria um catálogo, porque tem gente que faz um Instagram e ele acaba virando um catálogo de produto e serviço. Não é isso. Você vai transformar o seu Instagram, por mais que ele vai ser um Instagram de empresa, ele tem que mostrar pontos de bastidores, ele tem que mostrar pontos de como que os clientes veem a empresa, como que os clientes te veem no mercado, ele tem que mostrar pontos de como que você se prepara para as coisas, então é um pouco dos bastidores ali da sua jornada como profissional. Isso tem que ser mostrado. E por que isso tem que ser mostrado? Porque isso cria envolvimento com as pessoas. É onde você dá a oportunidade da pessoa poder ou te criticar ou te elogiar, entende? Porque se eu não mostro nada disso, eu só mostro assim, agenda disponível para massagem, só. Se eu mostro a preparação, pessoas podem me falar assim, nossa, eu odeio esse creme que ela está usando. Outras possam falar assim, nossa, ela usa esse creme. Entende que eu começo a gerar uma certa proximidade e o público, pessoal, assim, a gente não vai atingir todo mundo, entende? Vocês não vão atingir todo mundo. Então o que acontece é que o conteúdo ele filtra. A forma como você se expõe, ele filtra as pessoas. Então vai chegando e vai ficando as pessoas que combinam com o seu perfil, que se identificam com você, com sua mensagem, que acreditam naquilo. E aí você vai formando então, né, a sua comunidade, você vai tendo ali seus seguidores, sua carteira de clientes e por aí vai. O quinto e último ponto, que eu acho que eu vou até colocar isso aqui como título do vídeo, que é negar a inteligência artificial. E por que eu falo isso? Porque quando eu dava aula na engenharia, eu dei aula sobre inteligência artificial, mas isso era 2018, 2019, e inteligência artificial não era, nem passava nem perto do que é hoje, né? Então nós estudávamos modelo matemático, matrizes e tudo mais. E eu até escrevi um texto lá pro LinkedIn e pro Substack falando sobre isso, porque eu fui uma pessoa que neguei a inteligência artificial assim que ela surgiu ali em 2022, né? Eu neguei, né? Eu falei, isso aí é passageiro, isso é muito superficial e tal. Só que aí, de novo, né? Quando um profissional não se posiciona, ele abre margem para que pessoas com estilo mais curioso, mais robista, mesmo sendo leigos, ocupem esse espaço. E é isso que aconteceu, né? Então, 2022 eu neguei, perdi o hype. Quando eu comecei a usar IA, né, mesmo ali, estudar, entender, criar sistemas e tal, e hoje eu posso te falar assim, boa parte da minha empresa aqui roda a inteligência artificial. Boa parte mesmo, assim, sabe? Mas eu não uso ela de uma forma rasa, assim. ChatGPT, escreva isso para mim e pronto. Não, existe uma forma de fazer isso, tá? Mas aí, então não negue a inteligência artificial, use ela a seu favor. Eu já escrevi 2 livros sobre inteligência artificial, né? Que eu falo sobre 108 prompts, né? Prompts é a linguagem da máquina, é a linguagem da inteligência artificial, em que eu entrego ali 108 possibilidades para você usar no seu consultório, na sua clínica, né? E o outro livro é a engenharia do prompt, né? Onde eu mostro o que está por trás dessa linguagem da IA, como que você pode comunicar com ela de forma simples e leve, né? Eu vou até colocar os links aqui embaixo para quem quiser, lógico. Ou vou dar de graça, não sei, vou pensar aqui como é que eu faço. Mas o ponto não negue a inteligência artificial, né? Comece a usar ela no seu dia a dia. E o objetivo desse canal é justamente falar sobre como o profissional pode sobreviver nesse mercado de inteligência artificial, de gente nova chegando a todo momento, concorrendo direto com o profissional não sendo um profissional. Então, o meu canal acho que vai ser muito nessa linha, tá? Eu quero trazer mais inteligência artificial porque hoje é o campo que eu realmente domino, né? Dentro aí dessas novidades. E eu vou associar isso com aquilo que eu já faço há bom tempo aqui na internet, com os meus resultados, que é o marketing, né? E com todo o meu embasamento de engenharia. Então, eu quero trazer para vocês de uma forma mais simples, mais acessível, tudo isso que vai poder ajudar você, né? Principalmente aí no seu consultório, que seja no interior, que seja no grande centro, como que você vai atrair seus clientes, como que você vai montar o funil mais simples do mundo ali. E isso eu acho que vai ser muito válido e eu te convido então, né, a assistir aí os próximos vídeos aí. Beleza? Me deixa aqui o comentário o que você achou desse modelo, do que você achou da forma como eu apresento. Eu acho que isso vai ser muito válido ali para que eu possa crescer, para que eu possa melhorar, né, ali para os próximos. Beleza? Grande abraço e a gente vê mais. Até mais.